Áudio vazado ontem, o designado hoje por Alexandre de Moraes. Qual a tua leitura com relação a esse episódio especificamente, Pavi? Eu tenho uma leitura muito complexa disso, eu vou resumir algo que está dentro da minha análise, né, dentro do meu escopo de análise já faz muito tempo. O Mauro Cid ele foi preso preventivamente por conta do cartão de vacina. Para alguém ser preso preventivamente, existe uma necessidade dupla da lei, que é a materialidade da autoria, e isso existia, mas isso sozinho não basta. Tem que haver também o perigo da liberdade da pessoa, cuja a autoria é provável. E não existiu, em nenhum momento, perigo da liberdade no Mauro Cid, até porque ele não ocupava nenhum posto e o Bolsonaro não era presidente. Mas mesmo assim ele foi preso. Tendo sido preso preventivamente sem o requisito legal, qualquer acordo de colaboração premiada é inválido. Vale dizer o que diz o ministro Gilmar Mendes, o que diz o ministro Toffoli, o que dizia o ministro Lewandowski, que hoje é ministro da Justiça e está mais louco que o carnaval de Mossoró, e também o presidente do STF, o Barroso. O que eles dizem? Toda prisão preventiva que não guarde os requisitos legais e que sirva apenas para obter uma colaboração premiada, o que se comprova através da soltura imediata, a colaboração premiada assinada, vou usar as palavras do ministro Gilmar Mendes, coisa de pervertido. Vou usar as palavras do ministro Toffoli, pau de arara do século XXI. Volto a usar as palavras do ministro Gilmar Mendes. É uma vergonha para a justiça brasileira. E vou usar também a palavra que é comum ao ministro Gilmar, ao ministro Toffoli, ao Lewandowski, ao presidente da casa, o Barroso, é crime de tortura. Portanto, independentemente dos áudios de ontem, que a Veja soltou do Mauro Cid, isso já não tinha prestabilidade jurídica nenhuma, porque a preventiva é nula e colaboração premiada, e isso nós acabamos de ver com os acordos de leniência da Lava Jato. Foram anulados porque o STF mesmo decidiu que uma colaboração premiada obtida no bojo de uma prisão preventiva é tortura, é inválida, tem que ser desconsiderada. E da mesma maneira que se desconsiderou ali os bilhões roubados do povo brasileiro, tem que se desconsiderar aqui tudo que foi achado a partir desta fala do Mauro Cid. Portanto, Operação Tempus Veritatis, estes novos desdobramentos, isso, juridicamente, se isso fosse um Estado democrático de direito, não teria validade nenhuma. Quanto aos áudios do Mauro Cid, eu olhei com muito cuidado cada um dos áudios. Eu vou lhe dizer a minha impressão pessoal, Pitoli. A minha impressão pessoal é que aqueles áudios foram forjados pelo Mauro Cid. Não há barulho, não tem reação de fala com o interlocutor. Aquilo é um plano engendrado pelo advogado do Mauro Cid, que é o César Roberto Bittencourt, que é um grande advogado criminalista, diga-se de passagem, um dos doutrinadores mais famosos em direito penal. Esses áudios, para mim, são todos fabricados. Por quê? Porque eu tinha falado há 1 mês e meio com a esposa do Mauro Cid. E ela me disse, de graça, o Mauro Cid não delatou nada. Mas ela me disse isso enquanto a delação estava em sigilo. Aí eu consegui acesso ao conteúdo. E o conteúdo ele diz muita coisa. E o conteúdo é assinado pelo Mauro Cid e pelo advogado. E quando isso vem a público, o que ele precisa fazer? Eu estava mentindo quando eu disse que eu não falei nada, porque eu falei muita coisa. Então agora a minha saída é dizer, eu fui coagido a dizer, eu fui torturado a dizer. Agora, tem alguma diferença ele ter mentido, que não falou nada, ele ter falado coisas, ter mentido ou estar mentindo, se é que está mentindo, sobre esses atos? Não tem diferença nenhuma. Porque tudo isso já é nulo desde o começo. Já é nulo desde a prisão preventiva, já é nulo pelo fato do STF considerar nula uma colaboração obtida no seio da preventiva só para o fim de obter uma delação. E, mesmo ele tendo fabricado, forjado esses áudios, e talvez o tenha forjado para ficar bem no círculo de amizades dele, porque não é fácil, né, ele se defrontar com aquele texto todo, aquela falação toda. Mas isso também pode ser uma tática, por quê? Fazendo o César Roberto Bittencourt, ele conseguiu montar o que foi montado na Operação Lava Jato. Ele replicou na Lava Jato o caso do Mauro Cid, que é levar dúvida à isenção do processo. Levar dúvida, porque já que a teoria não basta, ele tem que fazer um exemplo chocante. E o exemplo chocante que ele tinha à disposição foi isso. O Mauro Cid vai ser ouvido hoje no STF, por conta desses áudios. Quem é que vai ouvir? O gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Mas vai ser o ministro Alexandre de Moraes? Não. Vai ser o juiz auxiliar do gabinete do Alexandre de Moraes. E quem é o juiz auxiliar que faz, né, essas diligências de audiência no gabinete do ministro Alexandre? É o desembargador Ayrton Vieira, que, para quem não se lembra, é o desembargador
que concorreu, apadrinhado pelo Alexandre, ao STJ, mas acabou não ganhando porque no dia 22 de agosto eu fiz aquela crítica na Jovem Pan, trazendo aquele caso, aquele acórdão, em que o desembargador Ayrton Vieira, que vai ouvir hoje o Mauro Cid, porque está no gabinete do Moraes, ele absolveu um senhor de 76 anos porque ele desconsiderou a vulnerabilidade de uma menina de 13 anos, porque ela já era versada na arte do sexo. Para usar os termos do desembargador, porque ela não era nenhuma jejuna em matéria sexual. E quando eu fiz essa crítica, ele já não estava mais no gabinete do Moraes. Depois que ele me processou civil e criminalmente, ele foi chamado de volta ao gabinete do Alexandre de Moraes. E hoje ele volta à cena para interrogar o Mauro Cid. E justamente um dia depois, Pitoli, isso, eu falo, Deus é um sujeito irônico. Justamente um dia após todos os políticos da esquerda e toda a imprensa coligada, consorciada com dinheiro do governo federal, um dia depois de todos esses de esquerda tecerem críticas à justiça espanhola que concedeu a liberdade sob fiança ao Daniel Alves, porque é um absurdo o estuprador na rua. E hoje eles estão comemorando a oitiva de Mauro Cid, que vai ser realizada por um desembargador que não concedeu a vulnerabilidade a uma menina de 13 anos, porque ela já era sambada em sexo. Você acha que Mauro Cid sai preso dessa ida da Polícia Federal às 13 horas? Não pode. Eu te dou uma resposta jurídica. Não. Agora, uma resposta jurídica é uma resposta para um Estado democrático de direito. Mas como aqui não vige o direito, e mesmo fabricado o áudio do Mauro Cid, uma coisa é verdade. Alexandre de Moraes é a lei. Ele é Salazar. Isso virou uma república salazarista, onde ele é o presidente do Conselho de Ministros e aplica o fascismo acadêmico salazarista tal e qual. Basta estudar a história de Portugal. E eu conheço a fundo a história de Salazar. E por razões pessoais. Portanto, nesse salazarismo que foi instalado no Brasil, ele pode sair. Mas juridicamente, pelo direito que dizem que ainda vige no Brasil, não pode. Porque o réu, ele pode mudar de opinião tantas vezes quantas ele quiser. A Constituição de 88, ela tem um pecado que a Constituição americana não tem. Quando realmente lá é crime de perjúrio. Mas a Constituição brasileira dá ao réu o direito de mentir, confessar, desconfessar e mudar o fato 1, 2, 3, 40, 100, 200, não tem limite. Então ele não pode ser preso por ter mentido. Haja vista que ele é um réu e, sendo réu, ele pode mentir. E mais um detalhe que eu acabei esquecendo desse rolo todo, né? O réu ele pode mudar a versão quantas vezes ele quiser, ele pode falar a verdade, ele pode não falar a verdade. Agora, o que ele não pode é confessar pelos outros. O que está sendo aplicado no Brasil é usar delações, colaborações dos outros, porque a delação, a colaboração é: eu tenho culpa, eu fiz, eu mereço ser apenado, mas quero que a minha pena caia, porque eu vou dar para vocês as pistas para a investigação chegar às cabeças, aos chefes. O que acontece no Brasil é que o cara vai lá, ele quer se safar, e ao invés de ele assumir a culpa e dar elementos para a busca da investigação, ele confessa por outro. É uma coisa bizarra. Ele fala, não foi eu, foi outro. Aí a justiça aqui toma como prova. Confissão alheia. Não existe confissão. Só se confessa aquilo que se faz. Ninguém confessa o que o outro faz. E de toda maneira, independentemente desses áudios, independentemente de todos esses argumentos jurídicos que eu já trouxe, a lei da colaboração premiada diz que ela tem que ser sigilosa. Então, a Globo, o jornal Globo, nos informou que houve as tratativas. Depois ele informou que foi homologado. Depois ele nos soltou trechos de fontes da Polícia Federal. Então, por todo ângulo que se olhe, tudo isso que aconteceu desde a prisão do Mauro Cid não tem valor jurídico nenhum. E essa operação Tempus Veritatis, que voltou a incomodar a família Bolsonaro, e não estou dizendo que são inocentes ou culpados, estou dizendo que são injustiçados. Porque para ser injustiçado, não há o requisito de você ser uma pessoa inocente ou culpada. Para você ser injustiçado, basta que a você não seja garantido o devido processo legal. E a partir desta delação ilegal, inconstitucional, imoral, indecente, pornográfica do Mauro Cid, veio a história do jet ski, aí vem a coisa da vacina, aí prende o Valdemar Costa Neto. Tudo isso é um show de horror salazarista, portanto, fascista, desta democracia relativa que de demo só tem Satanás.